Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Matna. E nesta aula de hoje, a gente vai estar falando sobre limite de duas variáveis. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como que seria, para a gente falar sobre limite de duas variáveis, vamos relembrar a definição de limite de uma variável. O que é limite de uma variável? Então, lá em limite de uma variável, a gente tinha o seguinte: olha, se eu pegasse quanto mais próximo, ó, valores de x, ó, cada vez mais próximo de x0, o que acontecia? Ó? Cada vez que limite de cada vez que eu pegasse valores de x mais próximo de x0, significava que a f desses valores. Eu quero fazer uma coisa, estou fazendo outra, calma aí. Que a f desses valores aqui, ó, a f de x, ó, a f desse valor de x aqui, ó, era cada vez mais próximo do valor L, ó. Se eu pegasse x aqui, ó, observe que quanto mais próximo o meu x fosse de x0, mais próxima a f desse valor de x era de L. Isso significa que, ó, x0, o limite de x tendendo a x0 é igual a L. Então, cada vez que eu pegasse valores mais próximos de x0, mais aproximava do valor L. Então, significa que limite, lá significava que limite de x0, de x tendendo a x0, de f de x era igual a L, certo? Então, a minha f de x se aproximava do valor L. Então, o que significa isso? Uma outra forma de falar que quanto menor fosse, ó, quanto mais menor fosse a distância entre x e x0, quanto menor a distância entre x e x0, a f de x, a distância entre f de x e L era menor, certo? Então, de forma análoga, a gente vai definir função, limite de função de duas variáveis. Então, como que seria isso? Falando de uma forma mais simples. Olha, qualquer valor de x, então eu tenho que x0 e y0. Se eu pegar valores de x, ó, de x, ó, próximo, quanto mais próximos os meus valores de x e y, mais próximo aqui, ó, de x0 e y0, vou pôr outra cor, que essa daqui não foi legal. Ó, quanto menor essa distância de x, y com x0 e y0, quanto mais próximo é o valor da f de x, y do valor L. Essa distância aqui é pequena. Então, se eu pego qualquer valor aqui, ó, quanto mais próximo x0 for essa distância entre x, y e x0 e y0, mais próximo é o valor da f de x, y de L, certo? Então, quanto menor for essa distância, mais próximo de
a f desse valor vai ser de L. Então, significa, isso é a definição de limite, quando eu tenho que x e y se aproxima de x0, y0, de f de xy é igual a L, certo? Só que aqui a gente tem que entender assim, ó, que esses, eu posso, ó, independente, em qualquer direção, que eu pegar o ponto xy aqui, e esse ponto xy for mais próximo de x0, a minha f está aproximando de L, tá? Então, vamos entender. Agora eu vou definir limite de duas variáveis. Sabendo dessa, a gente viu geometricamente, sabendo disso, vamos definir limite de duas variáveis. Então, o que é limite de duas variáveis? Então, dizemos que uma função f de xy se aproxima do limite L à medida que xy se aproxima de x0, y0. Foi isso que a gente falou lá geometricamente. Então, escrevemos que limite de xy tendendo a x0, y0 de f de xy é igual a L. Se para todo epsilon, ó, valor pequeno, epsilon positivo, existe um valor pequeno, delta, positivo, correspondente tal que para todo xy no domínio de f, então esse xy tem que estar dentro do domínio, significa que a distância de f de xy menos L, ó, a distância entre f de xy e L tem que ser menor do que esse valor epsilon. Sempre que a distância entre x, y e x0, y0 for menor do que um valor delta. E essa distância tem que ser maior do que zero, certo? Então, falando, então, dado um valor epsilon, tem que existir um valor delta correspondente tal que o módulo de f de xy menos L seja menor do que esse valor epsilon, sempre que a distância entre xy e 0 e y0 é menor do que delta, onde esse delta é maior do que zero, certo? Então, desta forma, a gente entende que limite de função de duas variáveis significa que a f de xy vai se aproximar de um valor L à medida que x e y se aproxima de x0 e y0, certo? Esse x0 e y0, ele pode ou não estar no domínio. Ele pode ser ponto interior do domínio ou ele pode ser ponto de fronteira. E sendo ponto de fronteira, não necessariamente ele pertence a esse domínio, certo? Então, agora, a gente vai ter 3 casos aqui, que já sai direto, certo? Então, a gente tem que limite de x é igual a limite de x com xy tendendo a x0 e y0 é igual a x0. Então, o que significa isso? Como que a gente vai ver isso? Então, o que significa isso, certo? Então, significa que a minha f de xy aqui, ó, a gente está falando que f de xy é x, certo? E que o valor L é x0. Então, fazendo isso pela definição, significa o quê? Olha, que
eu tenho que a distância entre. A gente, ó, a gente quer descobrir, então, utilizando a definição de limite, a gente quer descobrir o valor, suponho que epsilon seja escolhido, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que a distância entre x e x0, x, y e x0, y0 é menor do que delta, certo? A gente vai obter esse valor delta. Olha, a gente já sabe que isso aqui é maior do que zero, ok? Aí, o que acontece aqui? Olha, isso daqui é menor. A gente tem aqui, ó, x menos x0 ao quadrado. Vocês concordam que isso daqui é menor do que raiz de x menos x0 mais y menos y0? Essa raiz aqui é menor do que essa raiz. Então, significa que isso daqui é menor do que delta, certo? Então, a gente tem que raiz de x menos x0 elevado ao quadrado é menor do que delta. Então, daqui a gente pode passar para cá, ok? Então, eu tenho que x menos x0, raiz de x menos x0 ao quadrado é menor do que delta. Mas isso daqui é a mesma coisa de módulo de x menos x0, certo? Que é menor do que delta. Mas quem que é x? Não é f de xy? Quem que é x0? Não é L? Então, a gente chegou aqui. F de xy menos L é menor do que delta. Então, para que isso seja válido, basta delta ser igual a epsilon. Ai, eu esqueci. Escrevi isso aqui. Igual a epsilon. Eu vou... Certo? Então, basta que... Então, se... igualando delta igual a epsilon, a gente tem que... A gente obtém que o limite de xy tendendo a x0 e y0 de x é igual a x0. Então, usando a definição, a gente conseguiu comprovar que esse limite aqui é igual a x0, certo? Então, sabendo que a distância entre xy e x0 e y0 é menor do que um valor delta, a gente chega que a f de xy menos L, ao módulo da f de xy menos L, que é módulo de x menos x0, é menor do que um valor delta. Então, dessa forma, delta é igual a epsilon, certo? Aí, disso, a gente tem a gente tem outros limites que sai direto, certo? A gente tem disso que limite também, limite de y com x, y tendendo a x0, y0 é igual a y0, ó, que é análogo a esse, a resolução pela definição, em que limite de uma constante com xy tendendo a x0, y0 é igual a constante. Essa constante é um número real, certo?
Então, essa é a definição de limite. Eu espero que vocês tenham entendido limite de duas variáveis. Então, vocês observaram que limite de duas variáveis é análoga a limite de uma variável, só que agora a direção de x, y, tendendo a x0, y0, é em qualquer direção. Antes era somente em cima de uma reta, de um intervalo ali. Agora, isso é dentro de, pode vir de qualquer direção, ou seja, a aproximação é dentro de um disco, certo? Então, eu espero que tenham entendido essas definições. Se gostaram da aula, deixe o seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Até a próxima!